A história da sabedoria cristã encontra em São Boaventura um de seus cumes mais luminosos e serenos. Nascido Giovanni di Fidanza nas terras da Toscana, sua vida foi marcada desde a infância pelo toque do sobrenatural. Conta a tradição que, ainda menino, ele foi acometido por uma doença mortal que desafiava a medicina da época. Foi então que São Francisco de Assis, o pobre de Assis, intercedeu por ele e, ao vê-lo curado, exclamou: "Ô boa ventura!" ou "Que boa sorte!". Daquela exclamação nasceu não apenas um nome, mas uma missão, a de ser a boa ventura da Igreja, o homem que uniria a simplicidade do espírito franciscano à mais alta especulação teológica. Boaventura não era apenas um acadêmico, ele era um buscador do verbo, alguém que entendia que o intelecto é um par de asas destinado a nos levar ao coração do Salvador. Sua trajetória começou com um milagre e continuou como um testemunho vivo de que a inteligência humana atinge sua plenitude quando se ajoelha diante do mistério da cruz. Ao ingressar na Ordem dos Frades Menores, Boaventura não abandonou seu amor pelo conhecimento, mas o transfigurou. Ele partiu para Paris, o epicentro intelectual do mundo medieval, onde se tornou discípulo de Alexandre de Hales. Ali, entre os grandes mestres da Sorbonne, ele começou a desenhar a arquitetura de seu pensamento. Para Boaventura, a teologia não era uma ciência fria de definições, mas uma ciência afetiva. Ele ensinava que é impossível conhecer a verdade eterna sem amá-la profundamente. Enquanto seus contemporâneos se perdiam em debates puramente dialéticos, ele buscava em cada silogismo o rastro do mestre divino. Ele via a universidade como um claustro de estudo, onde o barulho das disputas deveria dar lugar ao silêncio da contemplação. Sua presença em Paris era a de um farol que lembrava a todos que a filosofia grega, embora útil, era apenas a serva de uma sabedoria muito mais alta, a sabedoria que emana da face do Redentor. A grande contribuição de Boaventura para a arquitetura da sabedoria reside na sua capacidade de ver a criação como um espelho da divindade. Ele desenvolveu a doutrina do exemplarismo, ensinando que cada criatura, desde a menor pedra até o mais alto ser celestial, carrega em si um vestígio, uma imagem ou uma semelhança do Criador. Para o doutor seráfico, o universo é um livro escrito pela mão de Deus, e nossa missão é aprender a ler esses sinais para que possamos subir, degrau por degrau, até a visão plena do Logos. Ele não via conflito entre observar a natureza e rezar. Para ele, investigar a harmonia das cores de uma flor ou a trajetória dos astros era uma forma de escutar os sussurros do espírito de sabedoria. Ele foi o arquiteto que construiu uma escada mística entre a terra e o céu, lembrando-nos que somos todos peregrinos em direção à luz inextinguível. Sua arquitetura do pensamento atingiu o ápice na obra monumental Itinerário da Mente para Deus. Escrito durante um retiro no Monte Alverne, o mesmo local onde São Francisco recebeu os estigmas, este texto é o mapa definitivo da alma humana. Boaventura descreve 6 degraus de ascensão, começando pelo mundo sensível e terminando no êxtase místico. Ele ensina que a razão pode nos levar longe, mas há um ponto onde as palavras cessam e a lógica silencia. Nesse limiar, apenas a graça do Filho de Deus pode nos atravessar para a união definitiva. Ele mostra que a mente deve ser iluminada pela fé, para não se perder na própria soberba. O Itinerário não é apenas um livro de filosofia, é um manual de sobrevivência espiritual, uma bússola que aponta invariavelmente para o porto seguro que é o Senhor da vida. Boaventura transformou a metafísica em uma jornada de amor, provando que o verdadeiro sábio é aquele que sabe amar o que conhece. Em Paris, ele enfrentou uma das maiores provações de sua vida, a oposição dos mestres seculares contra as ordens mendicantes. Foi uma batalha pela alma da universidade e pelo futuro da vida religiosa.
Boaventura defendeu a pobreza evangélica não como uma negação do mundo, mas a suprema liberdade para seguir o caminho. Sua defesa foi tão brilhante e cheia de caridade que não apenas venceu a disputa, mas elevou o prestígio dos franciscanos a um nível nunca antes visto. Ele provou que ser menor e pobre não significava ser ignorante. Ao contrário, a pobreza de espírito era o solo fértil onde a semente da verdade produzia os frutos mais abundantes. Ele era o mestre que lavava os pratos no convento e, horas depois, debatia as questões mais complexas da metafísica na Cátedra Imperial, unindo em si a humildade do servo sofredor e a autoridade do doutor da Igreja. Este primeiro bloco nos introduz a mente de um homem que via Deus em tudo. Para Boaventura, a teologia era uma escada de luz. Ele nos convida a sair da cegueira do materialismo para percebermos que estamos cercados pela presença do Santo de Deus. Sua sabedoria não era árida, mas seráfica, queimava como o fogo dos anjos que estão mais próximos do trono divino. Ele nos ensina que a verdadeira inteligência é aquela que nos torna mais semelhantes ao Mestre Divino, e que o fim de todo o estudo deve ser a santidade. Boaventura é o arquiteto que nos mostra que a nossa mente é um templo e que cada pensamento deve ser um ato de adoração daquele que sustenta o cosmos com seu amor infinito. Ao contemplarmos sua forja intelectual em Paris e sua mística no Alverne, somos chamados a iniciar nossa própria ascensão, guiados pela mão firme deste doutor que nunca esqueceu que antes de ser um mestre das palavras, era um humilde filho de Francisco e um devoto apaixonado do Verbo encarnado. Sua vida em Paris foi o prelúdio para uma responsabilidade ainda maior. O homem que desejava apenas o silêncio da biblioteca e a paz da oração seria convocado para governar uma das ordens mais complexas da cristandade. Boaventura entenderia que a arquitetura da sabedoria não se constrói com conceitos, mas com a gestão das almas e a unificação dos corações. Ele estava prestes a se tornar o segundo fundador dos franciscanos, o homem que daria estrutura jurídica e espiritual ao sonho de Francisco. Mas antes de assumir o governo, ele já havia conquistado o mais importante, a certeza de que nada faz sentido se não estiver centrado na pessoa de Jesus, o centro de toda a história e o destino de toda a inteligência. A ascensão estava apenas começando, e o doutor seráfico estava pronto para nos guiar pelas trilhas escarpadas que levam à montanha da transfiguração final. A eleição de Boaventura como ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, em 1257, marcou o início de uma nova e decisiva fase na arquitetura da sabedoria. O homem que desejava o recolhimento do Alverne foi chamado para o turbilhão da administração de uma das maiores e mais complexas instituições da cristandade. A ordem franciscana enfrentava então uma crise de identidade profunda, dividida entre aqueles que exigiam uma pobreza absoluta e quase impraticável e aqueles que tendiam a uma flexibilização que ameaçava o carisma original de Francisco. Boaventura compreendeu que sua missão era ser o pacificador, o arquiteto que daria uma estrutura sólida e equilibrada ao sonho do poverello. Ele assumiu o governo com a humildade de um servo, mas com a clareza de um mestre que sabe que a unidade da Igreja repousa na caridade do Mestre Divino. Para Boaventura, governar não era exercer poder, mas realizar uma obra de misericórdia sob o olhar do Salvador. Sua primeira grande obra como governante foi a redação das Constituições de Narbona. Ali, ele codificou o estilo de vida franciscano, transformando a intuição profética de Francisco em uma norma de vida que permitia à ordem crescer e servir à Igreja, sem perder sua essência. Boaventura ensinava que a pobreza não era apenas a falta de bens, mas a total disponibilidade para o Rei dos Reis.
Ele via na organização jurídica da ordem uma extensão da harmonia do cosmos que ele tanto estudara. Cada regra e cada capítulo eram pedras vivas na construção de um templo espiritual, destinado a glorificar o Filho de Deus. Sob sua liderança, a ordem tornou-se o exército intelectual e místico do Papa, unindo o rigor dos estudos à simplicidade da pregação evangélica. Boaventura provou que a sabedoria acadêmica e a radicalidade do Evangelho podiam e deviam caminhar juntas na mesma direção. Para garantir a paz interna, Boaventura recebeu a missão de escrever a biografia definitiva de São Francisco, a Legenda Maior. Ele viajou pelos lugares onde Francisco viveu, conversou com seus últimos companheiros e mergulhou na mística do fundador. O resultado foi um retrato teológico que apresentava Francisco não apenas como um santo do passado, mas como um ícone vivo do Redentor. Boaventura descreveu Francisco como o anjo do sexto selo, aquele que trazia em seu corpo as marcas da paixão de Cristo. Ao narrar a vida de Francisco, Boaventura estava, na verdade, ensinando a toda a cristandade como seguir o caminho. Ele apresentou a espiritualidade franciscana como a via mais curta para a união com o Verbo encarnado, transformando a hagiografia em uma lição de ascensão espiritual. A Legenda Maior tornou-se o espelho onde cada frade deveria olhar para encontrar a face do Senhor. A fama de sua sabedoria e de sua virtude atravessou os muros dos conventos e chegou ao Palácio Apostólico. O Papa Gregório X, reconhecendo em Boaventura o arquiteto de que a Igreja precisava, nomeou o cardeal bispo de Albano. A reação de Boaventura foi o testemunho supremo de sua humildade franciscana. Conta-se que quando os enviados do Papa chegaram ao convento de Florença para entregar-lhe o chapéu cardinalício, encontraram o doutor Seráfico na cozinha, lavando os pratos da comunidade. Ele pediu que pendurassem o chapéu em um galho de árvore até que ele terminasse sua tarefa doméstica. Para Boaventura, a dignidade do cardinalato era apenas um fardo a mais na sua entrega ao Salvador. Ele vestiu a púrpura sobre o hábito marrom, lembrando que toda a autoridade na Igreja nasce da cruz do Santo de Deus. O auge de sua atuação pública ocorreu no Segundo Concílio de Lyon, em 1274. Boaventura foi o principal arquiteto intelectual deste grande encontro, cujo objetivo principal era a reunificação com a Igreja do Oriente e a reforma da cristandade. Ele trabalhou incansavelmente para sanar as feridas do grande cisma, buscando nos textos dos padres gregos e latinos a base para uma unidade centrada na pessoa de Jesus. Sua eloquência e seu espírito de caridade fascinaram os delegados bizantinos, que viram nele a personificação da sabedoria cristã. Boaventura via no concílio a oportunidade de realizar na terra a unidade que ele contemplava na hierarquia celeste. Ele pregou com o fogo do espírito de sabedoria, instando todos a olharem para além das diferenças políticas e a se concentrarem no amor ao Redentor. Sua presença em Lyon foi o ápice de sua missão como ponte entre os homens e Deus. Contudo, o esforço hercúleo no concílio consumiu o que restava de suas forças físicas. Em meio às sessões conciliares, o doutor Seráfico sentiu que seu itinerário terrestre estava chegando ao fim. Em 15 de julho de 1274, quando a Igreja celebrava a esperança da unidade, Boaventura entregava sua alma à unidade eterna. Sua morte foi sentida como uma catástrofe para a cristandade. O Papa e todos os padres conciliares choraram a perda do homem que era considerado o coração e a mente da Assembleia. Boaventura não deixou riquezas nem testamento material. Deixou apenas a luz de seu pensamento e o exemplo de sua vida. Ele partiu como um peregrino que finalmente avista as muralhas de Jerusalém celeste, pronto para ver face a face aquele que passara a vida descrevendo como a luz do mundo. O mestre das palavras entrava agora no Verbo eterno. O legado de São Boaventura, o doutor Seráfico, é a garantia de que a teologia nunca deve se separar da oração. Ele nos ensinou que o conhecimento que não se transforma em amor é um conhecimento morto. Sua arquitetura da sabedoria é uma catedral, onde a razão é a nave e a mística é o altar.
Ele influenciou séculos de pensamento cristão, ensinando que a mente humana é um templo onde o Santo de Deus deseja habitar. Ele foi o homem que deu voz ao silêncio de Francisco e inteligência à sua pobreza. Ao olharmos para sua vida, somos convidados a redescobrir que a verdadeira sabedoria é uma jornada do coração e que o fim de toda ciência é o repouso em Cristo. Boaventura permanece como o farol que ilumina as trevas do intelectualismo estéril, apontando sempre para a chama ardente do amor divino. Hoje, séculos após sua morte, Boaventura continua a falar a todos os que buscam a verdade. Ele nos lembra que somos vestígios de uma glória maior e que nossa inteligência é um dom destinado à adoração. Ele é o arquiteto da paz interior e da ordem espiritual. Ao encerrarmos este episódio, levamos conosco a lição de que é possível ser simultaneamente um gigante da mente e um pequeno do coração. Boaventura, o doutor que queimava como um serafim na presença do trono de Deus, agora intercede por todos os que trilham o caminho do conhecimento sob a luz da fé. Sua vida termina em Lyon, mas sua influência é eterna, pois está gravada na própria alma da Igreja, que reconhece nele o Mestre que ensinou o mundo a subir até o Pai através das pegadas do Filho. A arquitetura da sua sabedoria é o nosso guia, e sua visão do Logos é o nosso destino final.